Tá feliz hoje? Que bênção. Antigamente, a gente era convidado para pregar e as pessoas convidavam a gente. Diziam: ô pastor, fala sobre a volta de Jesus. Fala sobre os dons espirituais. Agora o cara é convidado para pregar, para falar do ET. Fiquei pensando, apóstolo Paulo. Paulo, eu queria te convidar para vir aqui na igreja da Macedônia. Eu fico imaginando, Jesus amado, que igreja que mudou, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Há 2 anos atrás, antes da pandemia, eu fiz uma série assim de cinema lá em Balneário. Foi tão extraordinário, porque cada final de semana a gente preparava a igreja inteira com o tema daquele filme e a gente ministrava em cima do que significava ou do tema central daquele filme. E foram assim 4 semanas com um propósito. Foram as 4 semanas que as pessoas mais trouxeram convidados na igreja durante o ano. E aí você entende que Paulo diz em tempo e fora de tempo. Faça de fraco com fraco, de forte com forte. Sabe, a gente precisa ser uma igreja que as pessoas se sentem à vontade e não estranhos. Primeira vez que eu fui a uma igreja em Balneário Camboriú, quando eu mudei, e a gente tinha comprado uma empresa, eu e o pastor José, e era domingo, vamos procurar uma igreja, só tinha 2 igrejas na cidade, num bairro, e a gente chegou na porta de uma igreja, não vou dizer o nome, né, não quero expor, mas quando a gente parou o carro, eu e ele, que a gente foi descer, a porta estava aberta, os homens sentados de um lado, as mulheres do outro, e aí tinha 2 diáconos na porta, e eu desci, paz do Senhor, irmãos. Aí ele disse: boa noite. Eita, já percebi que eu não sou bem-vindo. Aí eu disse: está tendo culto? Tipo assim, né? O culto está acontecendo, está todo mundo gritando lá dentro. Está tendo culto? Ele disse: sim. Eu falei: é que a gente está procurando uma igreja para ir. O senhor não conhece assim, uma batista? Aí ele olhou para o outro: conhece alguma? Ele disse: não conheço não. Então tá bom. Então tá, gente, boa noite. Paz do Senhor. Ele: boa noite. Não me convidou, nem eu, nem o pastor José, para entrar. Parecia uma coisa de outro mundo, essa é que é a verdade. ET é aquilo, não é isso aqui. Parecia que você vivia num outro mundo e estava chegando. Não, parecia que a gente vivia na Terra e estava chegando em outro mundo. Ninguém convidou a gente para entrar, ninguém nem respondeu paz do Senhor, boa noite. E aí você percebe que às vezes a igreja tem um propósito: ganhar pessoas, para que elas vivam eternamente conosco nos céus. Mas a gente caminha parecendo que a gente está jogando contra, autossabotagem, a gente faz o oposto. A gente fica tão estranho, a gente tem uma língua própria, um jeito de vestir próprio, umas culturas, um palavreado, uma gíria crentez, que as pessoas se assustam, as pessoas têm medo, às vezes, de chegar na igreja, de entrar na igreja, de assistir um culto, porque a gente parece que é de outro mundo, essa é que é a verdade. E quando a gente se aproxima, e foi tão legal quando a gente fez na igreja, porque os adolescentes, as crianças foram os que mais trouxeram seus amigos. E tudo na igreja era em função daquela série. E foi uma das séries mais evangelísticas que nós tivemos na igreja. E as pessoas acharam o máximo. E como tantas pessoas aceitaram a Jesus. E ontem à noite eu estava pensando sobre o ET, né, e pedindo: Espírito Santo, me ajuda a falar sobre o ET amanhã. Assim, não desceu nada, né? Assim, não desceu nada assim não, né? Mas eu vou te dizer algo interessante, eu acredito que
Algumas pessoas mais novas, né, assim, de 40 anos para baixo, não deve ter assistido, né? Porque o negócio foi lá em 1980. Mas era tão interessante aquele filme, porque foi um sucesso mundial. E por que ele foi um sucesso mundial? Porque aquele extraterrestre foi deixado na Terra. Ele não era daqui. E ele vai para uma casa e fica amigo de um garoto. E esse garoto sofria bullying, esse garoto, ninguém ouvia, ninguém dava atenção. E ele vira amigo daquele garoto. Na verdade, ele muda a história da vida daquele garoto. E quando termina o filme, ele coloca aquele garoto numa posição que nenhum outro tinha. Ele sai numa bicicleta voando. Ninguém tinha voado até aquele momento. E o garoto voa com o ET, e o ET cura uma pessoa, e todo mundo passou a ser amigo daquele garoto. Ele salva aquele garoto. Mas o tempo todo ele fica dizendo que ele queria voltar para casa. E aquilo parece a gente. Essa é que é a verdade. A nossa casa, ela não é aqui. A nossa casa é lá. Sabe, talvez você não tenha esse sentimento de saudade, ou de vontade, ou de desejo de ir para casa. Talvez você não tenha isso. Mas entenda que essa não é a nossa casa. A gente está aqui para um propósito. E aí quando a gente olha, aquele extraterrestre foi deixado aqui, depois ele volta para a sua casa, mas o tempo que ele ficou aqui, ele cumpriu um propósito. Ele salvou uma vida, ele mudou a história de uma vida, ele deixou aquela pessoa num nível muito mais alto do que quando ele encontrou. E isso é a minha vida e a sua. E às vezes a gente tem que entender. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente tem que casar, ter filhos, a gente tem que ter sonhos, a gente tem que ter alvos, a gente tem que trabalhar, a gente tem que conquistar, a gente tem que realizar, mas sabendo que a gente não vai levar nada daqui, e que a nossa casa é lá, e a gente está aqui por um propósito, e é este propósito que a gente tem que entender, que é salvar pessoas, é mudar a história da vida de pessoas, é colocar pessoas vivendo num nível muito mais alto e melhor do que aquele que ela vivia. Esse é o propósito da nossa vida. A gente foi deixado aqui com um propósito: mudar a história da vida das pessoas que passarem pelo nosso caminho. Se a gente entender esse propósito, a gente vai viver muito diferente. E a gente vai cumprir esse propósito com tanta facilidade, com tanta alegria, com tanto prazer. E vai chegar um dia que ele virá nas nuvens. E ele vai nos arrebatar. E vai nos levar embora. Mas com uma certeza de que o propósito foi cumprido. Que a gente passou por essa terra e mudou a história de milhares de pessoas. Se você está aqui hoje esperando que alguém mude a história da sua vida, mude a sua mente. Você não está aqui para que alguém mude a história da sua vida. Você está aqui para que você seja um agente de transformação na vida dos outros. Pare de esperar uma doação, seja doador. Pare de esperar um abraço, vai lá e abraça. Pare de esperar uma palavra de ânimo, porque tudo está muito ruim. Vai lá e dá uma palavra para alguém. Tem alguém mais pobre que você, mais doente que você, tem alguém mais triste que você, tem alguém mais necessitado que você. Você pode fazer algo por alguém, basta você decidir. Então, quando a gente entende que Deus permitiu a gente estar aqui, Boca Raton, vivendo, é porque Ele nos deixou aqui, Ele nos deixou na Embaixada Church, para um propósito: mudar a vida das pessoas e fazer com que as pessoas tenham uma vida muito melhor do que a que eles tinham antes de nos encontrar. Quando alguém passa o nosso caminho, a pessoa tem que ser mudada, transformada. E eu quero compartilhar isso com você essa manhã. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Eu quero ler um texto, e esse texto eu vou ler numa versão que eu gosto muito. É uma versão do original, porque
A Bíblia, ela veio do original e ela foi traduzida, e aí ela foi traduzida para o inglês, e do inglês ela foi traduzida para o português. Então a gente lê uma Bíblia que é a tradução da tradução, da tradução, da tradução. Vai se perdendo muito. E aí pega aquela tradução brasileira e faz uma nova tradução na linguagem de hoje. Meu Deus, perde demais. Essa Bíblia, ela é uma linguagem de hoje, mas traduzida do original. Então ela é extraordinária. A gente lê coisas extraordinárias. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Aí eles pegam do original e traduzem para a linguagem de hoje. Esse texto fica assim: a arma capaz de te destruir ainda não foi criada. Uau, forte, né? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Quer dizer, nenhuma arma fabricada para destruir a sua vida contra ti vai prosperar, vai te destruir. Aí eles pegam lá no original e traduz: a arma capaz de te destruir ainda não foi construída, ainda não foi fabricada. Então eu gosto muito desse texto, e eu quero ler um texto de Jesus, que mostra o propósito da minha vida e da sua vida nessa terra. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: permitam-me dizer, por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidades e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa: vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade em um plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-lo, tratem de brilhar. É tremendo. E esse texto mostra 4 propósitos de Deus para a nossa vida. Primeiro, o propósito de Deus para a nossa vida é que nós nos tornemos influenciadores digitais. Desculpa, digital foi hábito. O propósito de Deus para a nossa vida é que a gente se torne, pode dizer? Influenciador. Que nós nos tornemos uma influência. O sal, ele tem a capacidade de mudar o sabor de qualquer comida, de qualquer coisa que ele entre em contato. Ou seja, ele tem o poder de influenciar tudo que ele toca. Ah, pelo amor de Deus, levanta a tua mão e diga: o propósito de Deus para a minha vida é influenciar todas as pessoas que passarem o meu caminho. Filipenses 2,15: para que vos torneis puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como as estrelas dos céus. Ei, a gente foi chamado para influenciar, para resplandecer. Você precisa entender, você precisa ser um influenciador, para levar as pessoas a crer, para levar as pessoas a conhecer, a desejar a Deus. Existem 2 status: influenciador ou influenciado. Nós somos influenciados o dia todo, pelas notícias, por alguém relevante na mídia.
Nós somos influenciados pela política, pelo pastor na igreja, pelos amigos. Nós somos influenciados o tempo todo. Só que nós precisamos entender que nós somos influenciadores. Agora, você tem o poder de escolher quem você quer deixar te influenciar e ser um influenciador. Porque o mundo está cercado e lotado de gente influenciando para o mal. Você liga a televisão, você acessa a internet, as redes sociais, as pessoas estão influenciando para as coisas erradas, para as coisas que são longe e fora dos princípios de Deus, para aquilo que é contra os princípios de família, moral, cristianismo. A gente está lotado de coisas à nossa volta, influenciando para aquilo que não presta, para aquilo que é ruim. Mas eu e você fomos chamados com um propósito: influenciar para o bem, influenciar para a vida e não para a morte, influenciar para a cura e não para a doença, influenciar para a prosperidade e não para a adversidade, influenciar para o bem e não para o mal, influenciar para a vida eterna com Deus e não para a morte eterna no inferno. Então a gente tem que entender isso. Você influenciará pessoas ao seu redor a servir a Deus. Esse é o propósito da minha vida e da sua. Olha para a sua vida no último mês, olha para a sua vida na última semana. Você foi influenciado por alguém que te levou a assistir algo que você não deveria assistir, contar uma piada que você não deveria ter contado, ver algo que você não deveria ter visto, comentar sobre a vida dos outros algo que você não deveria ter comentado. Quantas pessoas são influenciadas dentro da igreja a fofoca e a difamação? Quantas pessoas são influenciadas dentro da comunidade a falar mal da vida dos outros? Porque quando você ouve, não, fulano me disse, não, você é um canal, um instrumento, uma boca do inferno para destruir a vida do seu irmão. Quer dizer, olha para trás, olha para o último mês, para a última semana. Você foi influenciado para o mal ou você influenciou pessoas que hoje, nessa manhã, estão aqui e vieram para conhecer o seu Deus? Você tem sido um influenciador? Você tem cumprido o propósito de Deus na sua vida? Segundo, esse texto mostra algo extraordinário, que além de influenciador, de uma influência, nós devemos ser uma referência. A luz, ela é uma referência, sempre é o referencial para qualquer coisa que está na escuridão. Por que existem faróis? Para que os navios que vinham na escuridão pudessem encontrar a terra, pudessem encontrar o destino, ou pudessem saber que ali existe um perigo e afastar daquele lugar. A luz, ela é um referencial. Aonde estão as trevas, se a luz se levanta, ela passa a ser um referencial. Você consegue encontrar a saída, você consegue encontrar a entrada, você consegue ver o perigo. Ela é uma referência. Apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem capacidade hoje de dizer para as pessoas à sua volta: me imita, faz o que eu faço, você vai se dar bem na sua vida? Você tem essa capacidade? Você pode fazer isso? Não, pastor, a gente tem que imitar a Deus. Ei, o apóstolo Paulo disse assim: eu imito a Cristo de tal forma que se você me imitar, está tudo bem na sua vida. Você vai viver uma vida próspera e você vai morar nos céus. Só me imita, só faz o que eu faço. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou referência para a sua vida. Eu sou uma referência de cristão, de caráter, de integridade. Eu sou uma referência para quem quer viver eternamente nos céus. O que é, ou qual é a diferença de influenciar e de ser um referencial? Influenciar é uma ação, você vai e influencia. Referencial é uma posição. Se eu estou aqui, eu sou um referencial. Se eu estiver no Brasil, eu continuo sendo um referencial. Ou seja, mesmo na minha ausência, eu continuo sendo referencial. E aí eu quero te fazer uma pergunta: você é um referencial de pai? Você é um referencial de mãe, de marido, de esposa? Você é um referencial de cristão? Você é um referencial de caráter, de integridade, de idoneidade? Ei, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua é que nós nos tornemos um referencial.
uma luz. Você está fazendo negócio com quem? Com ele? Não precisa nem anotar, nem escrever. Se ele disse, esquece, está feito, porque ele cumpre a palavra. Você está fazendo negócio com ele? Meu filho, recebe antes, senão você vai tomar um calote. Ei, qual tipo de referencial você é? Onde você estiver, presente ou ausente, você é uma posição, você é um referencial. Referencial para todas as áreas. Diga isso, eu sou luz. E aonde eu estiver, eu vou refletir a imagem de Deus na face da terra. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui essa manhã? Qual é o propósito da minha vida? Ser um influenciador, ser um referencial. E aí vem o terceiro. Qual o propósito de Deus para a minha vida nessa terra? Ser feliz, ganhar dinheiro, casar, prosperar, ter paz, saúde, tudo isso. Mas o propósito maior de Deus na minha vida qual é? Pregar o Evangelho. Eu e você fomos chamados para pregar o Evangelho. Se você acha que pastor prega o Evangelho, você está enganado. Pastor apacenta as ovelhas, porque são ovelhas que geram ovelhas. Vocês multiplicam, vocês ganham pessoas novas, e nós apacentamos as pessoas novas que vocês trazem. Tem gente que acha que a função do pastor é ganhar pessoas. Não, a função do pastor é cuidar de ovelha. A função da ovelha é gerar novas ovelhas. A sua função é ganhar pessoas para Cristo. Nossa, o pastor não está ganhando ninguém para Cristo, a igreja está do mesmo tamanho. O problema é seu, é você que não está ganhando pessoas para Cristo, é você que não está cumprindo o seu propósito nessa terra. Deus, olha o que diz o texto, Deus não é um segredo para ser guardado, vamos torná-lo público. O que é isso? Pregar o Evangelho. Maior mandamento da Bíblia, amar a Deus acima de todas as coisas, e seu próximo como a você mesmo. E qual é a maior missão? Marcos 16:15, e disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, é a gente anunciar o Evangelho, todos os dias, em todo o tempo, em fora de tempo. Prega sobre Paulo, prega sobre Elias, sobre Davi, sobre o ET, mas prega pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente seja o canal, o instrumento de anunciar as boas novas. E isso não é uma opção, isso é uma obrigação. Isso é uma ordem, isso é um dever. Alguém aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Alguém aqui vai morar eternamente nos céus? É ordem, é obrigação. Diga, somos salvos para salvar pessoas. Diga isso, somos salvos para salvar pessoas. É sua obrigação. Se você não faz isso, o sal perde o sabor, e eles vão te jogar no lixo, é o que o texto diz. Pastor, você está dizendo o quê? Que minha vida não tem valor? Não, não tem. Se a sua vida é só para ganhar dinheiro para você, comprar roupa para você, comida para você, viagem para você, dormir para você, acordar para você, passear para você, de vez em quando vai lá naquela igreja visitar, sua vida não tem valor, não tem sentido, não tem propósito. Pega esse sal e joga no lixo, porque não tem valor. Meu Deus, pastor Maico está radical. Não, quem falou isso foi Jesus, não fui eu. Muda de religião. Então, teu negócio não é com Jesus. Vai para uma outra religião. Porque Jesus disse isso. Eu salvei vocês, eu mudei a vida de vocês. Eu morri por vocês. A única coisa que eu quero, vai lá e muda a vida das outras pessoas. Seja um ET da embaixada do reino de Deus na Flórida. Vai lá e muda a vida de alguém. Muda a história de alguém. Senão a sua vida não tem valor, não tem propósito. A Bíblia diz que Deus conhece o fim antes do começo. Deus cria o propósito e depois cria as pessoas. Ele disse ao profeta, te constituí profeta
no ventre da sua mãe. Deus havia criado um propósito, preciso de um profeta para a nação. Vou fazer esse homem nascer. O propósito da sua vida foi criado antes de você, e depois Deus autorizou o seu nascimento. Seu nascimento não foi acaso. Na nossa casa trabalha uma moça que nos ajuda, uma colaboradora, e ela é irritantemente motivada. Ela chega todos os dias. Bom dia, Maico. Bom dia, Liana. Bom dia, Miguel. Pedro, você está lindo. Aí tem dia que ela chega e diz assim: gente, hoje todo mundo, abraço de 30 segundos para gerar serotonina, para a gente ser feliz. E ela sai abraçando todo mundo, até o cachorro. Aí cheguei esses dias no meu quarto, está lá um bilhete. Maico, sei que você vai viajar essa noite. Que Deus te abençoe na sua jornada. Você é uma inspiração para as nossas vidas. Segue firme, fazendo o que Deus chamou você para fazer. Porque cada vez que você faz, a gente fica mais motivado e inspirado em seguir os seus passos. Ela não é evangélica, ela joga no bicho todo dia. Vocês estavam achando que eu estava falando de crente, né? Ela não é evangélica, não. Ela chega de manhã e diz: sonhei com a cobra, vamos jogar? Eu disse: hoje não. Porque se eu for jogar, vou jogar no diabo. Não tem diabo lá no teu jogo. E ela chega lá em casa, e às vezes eu vejo ela falar isso, eu rolo de rir. Estou tomando café da manhã, aí de repente ela passa, e ela parece a formiga atômica. Aí ela passa. De repente eu estou conversando com a minha esposa, aí ela passa e diz: Liana, só para te lembrar, o que a sua mãe tinha na barriga não era lombriga, era uma máquina de vencer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus criou um propósito e depois Ele autorizou o seu nascimento. Tinham milhões de espermatozoides. Ele disse: você vai na frente de todo mundo, eu te autorizo. Deixa eu te dizer uma coisa: o que sua mãe tinha na barriga não era lombriga, era uma máquina de vencer. Será que você está entendendo isso? Você nasceu com um propósito. Tem uns que tem cara de lombriga, né? Mas isso fica para outra pregação, de outro dia. Vamos seguir aqui. Propósito, diga: eu nasci. Não foi por acaso. Eu não era uma lombriga. Era um propósito de Deus para essa terra. Não sou daqui, mas vou mudar a história do povo dessa terra. Sabe por que a gente chama embaixada? É porque a embaixada não é do lugar. Nós somos dos céus e somos a representação do reino dos céus, a embaixada do reino dos céus nessa terra. A gente é ET para valer. Se tem ET, é nós. É nós. Quarto e último, e eu acho isso extraordinário. Quando ele diz: você nasceu para ser sal, você nasceu para ser luz, ou seja, você nasceu para ser um referencial, você nasceu para ser um influenciador, você nasceu para pregar o evangelho, porque Deus não é para ser escondido. E aí ele termina dizendo assim: ei, a luz não é para ser escondida debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos podem vê-lo. Colocarei no topo do morro. E aí ele termina o texto dizendo: tratem de brilhar. Sabe o que isso significa? Propósito de Deus para a sua vida. Você nasceu para quê? Para ter sucesso, para brilhar, para ser um influenciador, para ser um referencial, porque através do seu sucesso, as pessoas vão desejar servir o seu Deus. Te encontra chorando, quebrado, falido, te encontra somente cabisbaixo, cheio de reclamação, murmuração. Meu Deus do céu, não quero Deus desse povo não. Vai que eu vou para lá e fico igual ele. Eu encontro você, está quebrado, mas está sorrindo. Está doente, mas está crendo.
está em dificuldade, mas tem uma palavra de vida, de prosperidade. Ei, aquele cara é rico, é próspero, tem saúde, eu quero servir o Deus dele. Aquele ali está passando por uma dificuldade, mas você chega perto dele, ele te motiva, eu quero servir o Deus dele. Meu Deus, alguém está entendendo o que esse texto diz? Se eu coloquei vocês no alto do muro, no alto do morro, no alto da montanha, tratem de brilhar, ter sucesso, ser bem sucedido. Isso não é a vontade sua, isso não é o seu desejo, isso é propósito de Deus para a sua vida. Levanta a tua mão bem alto e diga: o meu sucesso não é minha vontade, é o propósito de Deus para a minha vida. Então, eu serei bem sucedido. Só quem está entendendo o que eu estou pregando aí, celebra. Ei, todos desejam, entenda isso, todos desejam e buscam ter uma vida com propósito, mas às vezes não entendem que o propósito é você cumprir o propósito de Deus. Não fique buscando o seu propósito, apenas cumpra o propósito de Deus e tudo vai dar certo. Sabe por que Deus quer que você seja bem-sucedido? Eu vou terminar com isso. Sabe por que Deus quer que você seja bem-sucedido? Para você cumprir as outras 3 coisas. Você precisa ser bem-sucedido para ser um influenciador. Você precisa ser bem-sucedido para ser um referencial. Você precisa ser bem-sucedido para poder pregar o Evangelho. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Sabe o que significa isso? Quando você começa a cumprir o propósito de Deus, sucesso vem na sua vida de forma natural. Tem gente que passa uma vida buscando sucesso e não alcança. Tem gente que passa uma vida buscando a vontade de Deus e o sucesso vem de forma natural. Quando você cumpre os 3 primeiros propósitos, o 4º é consequência, acontece na sua vida de forma natural e espontânea. Você foi deixado pela nave, você foi deixado para trás, aqui nesse planeta, com um propósito: ter sucesso, para mudar a vida das pessoas que estão do seu lado.